aqui, Américo, o artigo 5 da OTAN, basicamente, que diz que os Estados Unidos defendam e retaliem qualquer invasão à Groenlândia como se fosse seu próprio território, porque o Trump insiste em anexar a ilha. Acho que ele está falando daquele artigo do um por todos, todos por um, né? Se um membro da OTAN for atacado, os outros têm que agir em defesa. E aí ele pergunta o que pode acontecer, né? Por que o Trump insiste em anexar a ilha? Então, basicamente, respondendo aqui o Israel, contando um pouco do que está acontecendo em relação à Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, 80% coberta por gelo, mas tem uma posição estratégica entre a América do Norte e a Europa, e os Estados Unidos estão de olho nessa posição estratégica e dizem que estão de olho também nos minerais de terras raras, que com o derretimento das geleiras poderiam ser mais explorados. Mas há controvérsias, até uma reportagem da The Economist nessa semana, dizendo que não seria nada fácil, seria extremamente custoso explorar esses minerais de terras raras e que se empresas americanas estivessem de fato interessadas em explorar esses minerais, elas já poderiam estar explorando. Então eles falam que talvez seja até uma questão de Donald Trump de uma obsessão por legado. Então uma tentativa de Donald Trump, mais uma vez, de mostrar que ele está exercendo sua força. Ele que falou que a Groenlândia é defendida apenas por 2 trenós, fez até uma charge falando por isso. Então ele viu que ele conseguiu fazer uma operação na Venezuela, capturar Maduro, fez o ataque bem sucedido ao Irã no passado, e agora ele se sente, né, empoderado ali para tentar dizer que tem mais um território que ele conseguiu ocupar, né? Então acho que é uma coisa que vai mais nesse sentido. E aí nessa semana, né, Américo, os ministros de Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca tiveram aqui nos Estados Unidos, conversaram com J.D. Vance, o vice-presidente, com o secretário de Estado Marco Rubio, e nessa conversa eles falaram que ainda há divergências fundamentais e eles falaram que vão criar um grupo de alto nível para tentar manter o diálogo, e o objetivo deles, até o ministro dinamarquês falou, era tentar fazer algum tipo de acomodação para que os Estados Unidos se sentissem né, beneficiados de alguma forma, com algum tipo de acordo, mas que isso não levasse os Estados Unidos a continuar a sua investida para tentar tomar o território e, principalmente, não fazer uso da força. E aí, Américo, alguns países europeus, a França, a Alemanha, a Noruega, a Suécia, já falaram que vão mobilizar forças militares na Groenlândia. Como que fica essa questão da aliança entre Estados Unidos e Europa? Você acha que Estados Unidos pode usar força e você acha que os europeus chegariam ao nível de defender a Groenlândia, que é algo que inclusive o Stephen Miller, assessor do Trump, fala que não, que ninguém usaria armas para defender a Groenlândia dos Estados Unidos? Ele está correto. Não vão usar armas mesmo. Os europeus não têm a menor condição de oferecer uma resistência desse tamanho aos Estados Unidos se eles estiverem determinados a tomar a Groenlândia. Inclusive, eles não vão querer fazer isso, porque eles ainda dependem muito dos Estados Unidos para a proteção do seu próprio continente, contra, por exemplo, provocações ou aventuras militares dos russos. Então, os europeus estão percebendo que eles vão ter que pagar um preço aí rápido para melhorar a sua defesa depois de ter terceirizado por escolha deles a defesa do continente para os Estados Unidos, e agora vê o que era o seu principal aliado virar as costas para ele e tratar de uma forma que incomoda muito aos europeus. Então, quando o presidente Donald Trump coloca, por exemplo, essa charge dizendo que a Groenlândia é defendida por 2 trenós, isso é culpa dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, em primeiro lugar, têm uma base militar na Groenlândia. Tinha muitas bases militares, inclusive, na época, muita presença militar na época da Guerra Fria, e foi retirando esses soldados, porque acreditava que estava entrando num período de paz, o que não era verdade, obviamente. E os Estados Unidos são aliados da Dinamarca, que é o país do qual a Groenlândia faz parte, porque a Groenlândia é um território semi-autônomo do Reino da Dinamarca. A Dinamarca é um país que ajudou a fundar a OTAN, é um dos fundadores da OTAN, é um país da União Europeia, e não vai querer um conflito com os Estados Unidos. Pode ser forçada a isso, mas não vai ter como resistir. E os Estados Unidos, por que eu digo que a defesa da Groenlândia já poderia ser muito mais do que 2 trenós, e não é isso exatamente? Porque os Estados Unidos têm, inclusive, um acordo com a Dinamarca de 1951, que eles podem, em
perpetuamente, ter quantas bases militares eles quiserem, fazer o que eles quiserem do ponto de vista militar para defender a Groenlândia. Isso significa instalar, por exemplo, uns escudos, né, de antiaéreos, por exemplo, contra possíveis ataques da Rússia. A Groenlândia, como você colocou, está ali numa posição muito estratégica, muito próximo de Rússia, América do Norte e Europa. Então serve para defesa, por exemplo, da Europa e da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e também para eventuais ataques, se necessário, contra a Rússia. Então faz sentido o que o Donald Trump está falando do ponto de vista da segurança dos Estados Unidos. O problema é que esse discurso é vazio porque ele já pode, ele já tem autonomia, já tem acordos que a Dinamarca quer, inclusive, que sejam implementados para aumentar essa defesa. Interessa para a Dinamarca essa defesa, não interessa para a Dinamarca perder o território. E não interessa para a população da Groenlândia, que inclusive tem um movimento nacionalista, tem um movimento pela independência, mas eles não querem fazer, eles não, ao mesmo tempo que não querem fazer parte do reino da Dinamarca, não querem fazer parte dos Estados Unidos, segundo todas as pesquisas mostram. Então, 86%. mais uma vez, é um interesse. É muito alto, né? 86%, é isso? 86% dos groenlandeses não querem fazer parte dos Estados Unidos, não querem ser anexados pelos Estados Unidos. Então, agora, o que move o presidente Donald Trump? Também interesse pelos minerais, etc? Sim, mas ao contrário da Venezuela ou do Irã, a Groenlândia, de novo, é um país amigo, é um território de um país amigo, de um grande aliado. Me parece que o presidente Donald Trump, e você tocou nesse ponto, né, Pri, está muito interessado no legado dele. Porque se ele anexar a Groenlândia, tem vários impactos. Em primeiro lugar, imediatamente os Estados Unidos passam a ser o segundo maior território do mundo. Perde apenas com a anexação da Groenlândia, perderia apenas para a Rússia. E nós temos que entender que estamos falando não apenas com um homem que, embora seja moderno, como é o Trump, tem um pensamento político do século XIX, esse neoimperialismo, neocolonialismo, uso da força, e no século XIX os Estados Unidos se expandiu muito, inclusive comprando territórios, Louisiana, Alasca. Ele tem essa mentalidade, fora que ele é o quê? Basicamente, ele é um construtor ali, uma mistura de state agent, né, de corretor imobiliário e construtor, que são duas profissões sensacionais e com toda a dignidade, mas ele tem essa noção de que preciso controlar, preciso ter isso. E ele quer entrar para a história como o sujeito que ampliou o território dos Estados Unidos. Tem uma vaidade no Trump que é importante a gente notar e que vai ser mais explícita a partir desses acontecimentos, inclusive da captura do Maduro, que, como a gente disse bem no começo do programa, mudou o mundo e mudou a posição dele e o impacto ali que ele tem de querer fazer as coisas e achar que ninguém vai para ele. Porque, de fato, se ele resolver tomar a Groenlândia, a Rússia não vai defender, porque não é território dela, embora vá ficar muito incomodada, e os europeus não têm o que fazer. Os europeus, inclusive, estão preocupadíssimos com a possibilidade da OTAN falir e eles não terem ali a proteção dos Estados Unidos. Seria para eles um desastre. Então, por isso esse nervosismo todo. Eles estão torcendo para que Donald Trump passe por uma outra ideia, por uma outra obsessão e não fique mais obcecado com a Groenlândia. Até Emmanuel Macron, presidente da França, falou que Trump está arriscando uma cascata de consequências sem precedentes. A primeira-ministra da Dinamarca, a Mette Frederiksen, disse que isso poderia destruir a OTAN, a aliança entre os Estados Unidos e os europeus, mas Donald Trump está simplesmente olhando e falando, bom, se é a análise do uso da força, né, que o Ian Bremmer falou também, que não tem mais as esferas de influência, né? Se é mais fraco, pode ser um alvo. Então, se a Groenlândia é fraca, a Dinamarca é fraca, pode ser um alvo, né? E sem respeitar. O que se diz nesse momento é que Donald Trump não está mais respeitando as regras do direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Ele respeita o que ele mesmo acredita e, numa entrevista ao New York Times na semana passada, ele foi questionado sobre isso e ele falou, não, a única coisa que pode me parar é minha própria moral e os meus próprios conceitos. Eu não acredito mais em regras internacionais. Então, a gente está falando de um outro mundo e uma nova ordem global. É por isso que a gente reflete tanto e fala tanto sobre isso, porque realmente mudou, não é mais baseado em regras, né? Então, o que os europeus podem fazer agora realmente é torcer para que ele desista dessa ideia. Marco Rubio disse que eles preferem, internamente, né, disse que eles preferem comprar a Groenlândia do que usar força, né, para evitar ali uma tensão com os europeus, e ofereceu $100 mil por pessoa na Groenlândia. Isso eu estava fazendo o cálculo aqui, dá 5 bilhões e 600 milhões de dólares para os Estados Unidos, né? Não é nada para os Estados Unidos comprar a Groenlândia. Uma pechincha. Então é uma pechincha. É uma pechincha.
e com Donald Trump vai sair falando assim, olha, eu tenho mais um brinquedinho aqui que eu conquistei. Então, acho que é muito mais sobre isso, de fato, do que sobre os minerais de terras raras ou uma posição estratégica que ele poderia simplesmente chegar para a Groenlândia, ó, vou posicionar mais tropas aqui, beleza? Eles iam falar, Sim, beleza. exato, Mas não é esse o ponto. exato. Não. Eu sei que a gente precisa entregar o programa, Pri, mas só falando muito rapidamente, é, qual é a grande tragédia disso que você corretamente colocou, né? Dos Estados Unidos de repente desrespeitarem as leis, pregarem pela lei do mais forte, etc. Outros fazem isso também. Mas quais são esses outros? A China, por exemplo, a Rússia. Qual é a grande diferença entre uma China, uma Rússia e os Estados Unidos? Só os Estados Unidos são uma democracia. Ainda são uma democracia. A China é uma grande ditadura e a Rússia também. No final das contas, é uma grande autocracia. Então, por isso é que eles defendem o uso da força. A grande tragédia para o multilateralismo, para o mundo, para a falência dessa ordem baseada em regras, é que nós estamos falando de uma grande democracia que inspirou tanta gente pelo mundo inteiro e hoje adota essas táticas de países autoritários. Isso é trágico. Exato. E, bom, a gente vai ter bastante trabalho pela frente.